Janela Esportiva nasceu como um programa de rádio. E nasceu numa época em que o rádio era forte e consagrado pela audiência de milhões de ouvintes como o mais importante meio de comunicação do país. Em Araraquara, por exemplo, a Rádio Cultura, a pioneira PRD4, dava-se ao luxo de enriquecer a sua programação com o que havia de melhor nas emissoras de grande porte do Brasil. Ainda sem a televisão, que apenas engatinhava, o rádio era, como continua sendo, o amigo de todas as horas. E na PRD4 desfilavam programas de auditório, rádio, novelas e uma programação totalmente voltada para a cultura e para o entretenimento. E foi assim que o esporte surgiu, até para acompanhar a Ferroviária, que já nascia grande nos seus primeiros passos. Ninguém sabe ao certo quando o primeiro programa Janela Esportiva foi ao ar. Diz a lenda que deve ter sido no final da década de 50 ou no comecinho da década de 60. Mas ninguém ignora o responsável pela ideia. Sidney Schiavon, fiscal de rendas do Estado e apaixonado pelo rádio. E a Janela Esportiva, ela criou uma característica. Em 1958, mais ou menos, quando o Sidney Schiavon fundou a Liga Araraquarense de Futebol de Salão. E praticamente ele, que já acumulava uma outra atividade profissional, que era, como você disse, fiscal de rendas, aqui em Araraquara, e tinha um desempenho em toda a região, o Sidney Schiavon, ele deixou sua marca nesta Janela Esportiva. O Sidney Schiavon era realmente muito criativo, uma pessoa de uma simpatia invulgar e que, sabe, exalava a criatividade. Cada coisa que ele dizia sempre tinha algo de engraçado. E o Sidney Schiavon, por isso, sempre conseguiu atrair a minha simpatia, a sua figura ímpar de um intelectual, muitas vezes não reconhecido, né, na sociedade, mas um homem letrado, culto. Eu não sei se os ouvintes sabem, mas, e os telespectadores também, mas o Sidney Schiavon era formado em Belas Artes. E um painel que se colocava logo à entrada da Rádio Cultura era de autoria dele. Eu herdei do meu pai essa paixão que ele tinha pelo esporte e pelo jornalismo. Então, falar do meu pai é um pouco assim como falar da Ferroviária, do jornalismo, da minha relação pessoal com ele. Tudo acaba se misturando, né? Meu pai, ele começou em rádio muito cedo. Meu pai, ele logo com 16 anos, como muita gente da geração dele que veio se tornar radialista, ele começou no sistema de alto-falante que tinha no centro da cidade. Meu pai nasceu em 27, isso no começo dos anos 40, com 16 anos por aí. E logo em 1945, meu pai ingressou na Rádio Cultura e ao mesmo tempo ingressou no jornal Correio Popular. Então, as duas paixões dele, rádio e jornalismo impresso, entraram na vida dele muito cedo. E meu pai tem essa paixão por esporte e pelas letras, por escrever. Então, meu pai, ele fazia roteiros para a radionovela, na Rádio Cultura. Ele apresentava um programa de variedades ao vivo do Teatro Municipal, com orquestra, na década de 50, na Rádio Cultura, chamava Real Divertimentos. E com tudo isso, a paixão dele pelo jornalismo, pelo esporte, meu pai veio a ser um dos fundadores da Associação dos Cronistas Esportivos de Araraquara, em 1949, junto com aquela turma que militava com ele no jornalismo esportivo na época. Muitos locutores, através dos anos, se revezaram na apresentação do programa Janela Esportiva. Era o dia a dia do esporte na cidade, contado através do dinamismo do rádio. A Janela Esportiva, até hoje não entendi, porque começava às 11 horas e 5 minutos. No programa da tarde, que começava às 18h05, tinha uma justificativa porque tinha oração da Ave Maria. Mas como não tinha oração na hora do almoço, então até hoje não entendi porque a janela começava de fato às 11 horas e 5 minutos. Mas ela começava de um jeito bastante vibrante, né?
Abre-se neste momento Janela Esportiva, uma criação de Sidney Schiavon para o rádio. Produção e apresentação, Ivan Roberto e Sidney Schiavon. E logo em seguida vinha gentil oferecimento das baterias Viking e Eletrolumina Liquigás, em colaboração com a Gazeta Esportiva. Se a Gazeta Esportiva não deu, ninguém sabe o que aconteceu. Então essa era a característica da abertura da Janela Esportiva na metade dos anos 60. Mas relativamente à Janela Esportiva, se tornou um horário coqueluche, como era, na época, o Rádio Teatro PRD4. A Janela Esportiva tinha a mesma profundidade e o mesmo acolhimento por parte dos ouvintes. E nela desfilavam diariamente assuntos relacionados ao esporte em geral aqui de Araraquara e particularmente à ferroviária, sempre muito querida, muito prestigiada pela sociedade araraquarense. Essa lembrança que eu tenho do Sidney Schiavon vai se desenvolver ao longo dos anos, porque eu permaneci junto com ele na Janela Esportiva até o momento em que ele, sendo funcionário da Receita, foi transferido para Fernandópolis. E aí acabou me concedendo a honra, o privilégio de comandar a Janela Esportiva, acho que ao lado do Ivan Roberto. Permaneci nesse período, até mais ou menos 1970, na apresentação do programa. E olha, era uma escola. A abertura do programa tinha uma característica especial. A trilha musical escolhida a dedo por Sidney Schiavon e que continua a ser até hoje uma marca registrada da Janela Esportiva. Janela Esportiva na televisão, da TV Cultura Paulista, significa mais que um programa esportivo. Na verdade, trata-se de uma homenagem ao rádio de Araraquara pelo seu pioneirismo, pela inesgotável revelação de talentos nos mais de 85 anos da cultura, a eterna PRD4. Eu acredito piamente que o sucesso que você alcançará com a Janela Esportiva através do vídeo será a repetição do que já acontece no rádio. Não apenas um sentimento de saudade, mas, acima de tudo, a possibilidade de se resgatar aquilo que tornou-se a marca dentro de Araraquara no rádio esportivo. Quando se falava que abre-se neste momento a Janela Esportiva, isso possibilitava que o ouvinte desse um mergulho e entendesse que naquele instante abria-se realmente uma janela e que se pudesse ter ali os principais acontecimentos daquele dia. Então, o meu pensamento em relação a isso é no sentido de que cada vez mais que se realize alguma coisa no sentido de se resgatar o sentimentalismo do rádio, o rádio esportivo romântico, o próprio rádio romântico em si, na sua totalidade, isso tem um valor inestimável. Não apenas para aqueles que viveram esta época, mas acima de tudo, para aqueles que hoje eles têm a oportunidade de reviver a mesma emoção que nós sentimos ao fazer rádio nos tempos antigos. Janela Esportiva na televisão, da TV Cultura Paulista, significa um reconhecimento justo e merecido a Sidney Schiavon, para quem as ondas do rádio eram mágicas. Talvez por isso elas tenham sido tão importantes ao longo da sua vida. E a minha relação com meu pai tem muito a ver com a relação com a ferroviária, com o jornalismo. Eu me tornei jornalista por causa do meu pai, me tornei um apaixonado pela ferroviária por influência do meu pai.
E tudo anda muito junto. Eu me lembro que na década de 80, eu tinha 11, 12 anos, quando meu pai não podia ir ao estádio da Ferroviária, eu ficava incumbido de chegar em casa e fazer um resumo do jogo. Olha a responsabilidade, né? Então, eu já sabia que eu ia ter que dizer quem jogou melhor primeiro tempo, quem fez os gols, a ordem dos gols. Então isso já foi plantando em mim aquele gosto, né, pelo esporte, pela narrativa jornalística, digamos assim, e aquela responsabilidade, inclusive, né, de contar a história de um jogo, que eu trabalhei muitos anos, inclusive, na editoria de esportes do Jornal Imparcial. Então, tudo começou ali por influência do meu pai. Para mim é um prazer muito grande, um orgulho estar aqui falando do meu pai, da Ferroviária, estar aqui com você, e desejo sucesso para o programa Janela Esportiva, que é um grande legado do meu pai. Fico feliz de estar aqui falando desse legado e que sempre continuou fazendo sucesso e vai fazer por muito tempo ainda. E eu aprendi muito nestes 10 anos de permanência ao lado do Sidney Schiavon, a quem eu tributo a minha homenagem mais sincera e mais emocionada por todo o legado que ele deixou, não só para aqueles que gostam do esporte, mas especialmente para os que conviveram com ele.